Boa noite, Leandra. Tudo bem? Seja bem-vinda. Já já eu vou começar, tá bom? Tudo bem com você, Leandra? É feita com verde, é feita com marrom. Aí tem duas cobras, Quer falar alguma coisa, Leandra? Oi? Quer falar alguma coisa? Não, vou desligar aqui o microfone. Você tá... Não, pode deixar ligado, não tem problema. Daqui a pouco a gente desliga. Eu estou aguardando um pouquinho para ver se chega mais alguém, tá bom? E aí a gente começa. Tá bom. Você estava na semana passada? Era você que estava? Não, eu não Hein, Leandra? participei de nenhuma das aulas. Não era você? Não, Tá. Você já está matriculada? não. Você já fez a matrícula? Sim, Você já fez a matrícula, sim. né? Para que curso você fez? Uhum. Você fez a matrícula em que curso? Gestão financeira, se eu não me engano. Ah, gestão financeira, tá. Hoje nós vamos falar sobre o professor. Mas fique aí, eu acho que é bacana a mensagem, tá bom? Nós temos a companhia da Tá Larissa bom. agora também, acabou de chegar. Seja bem-vinda, Larissa, tudo bem? Obrigada, tudo sim. Vou aguardar mais uns minutinhos para ver se chega mais algum um colega ou colega. Só mais um minutinho, tá? Muito bem. São 19h35, a gente tinha programado para começar às 19h30.
Mas aí, se chegar mais alguém, vai se incorporando a gente aqui. Quero dar as boas-vindas mais uma vez aí para Leandra e para Larissa. Essa aula ela vai ficar gravada, né? Depois, para que os outros alunos que não compareceram agora ou não comparecerem agora ao vivo, vão poder assistir. E eu tenho aqui a missão, hoje é a minha segunda aula com vocês. Temos a presença da Cristiane. Olá, Cristiane, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo Nós bom? estamos começando agora, Cristiane. Chegou na horinha certa, viu? Tá. Então, eu sou o professor Aguinaldo Jeremias. Na verdade, meu nome completo é Aguinaldo Aparecido Jeremias. Tá? Aí a gente assume sempre o primeiro e último nome para ficar mais fácil, né? E eu sou, né, no Centro Universitário Instituto Mix, faço parte da equipe pedagógica, estou aí na coordenação dos cursos de licenciatura aqui, são os cursos de formação de professores. Então, ainda que vocês não sejam da área de licenciatura, se for ótimo, se não forem também não tem problema, nós vamos falar sobre a profissão de professor, que eu acho que é uma conversa que serve para qualquer profissional, para a gente pensar essa importância desse personagem, né, desse profissional tão importante na sociedade. E, então, como eu falava para vocês, eu sou o professor Aguinaldo, só para vocês saberem um pouquinho sobre mim, né? Então, às vezes a gente faz tudo correndo, não conversa, né? Mas eu tenho uma experiência de quase 2 décadas na assistência social. Eu comecei como educador social. Então, eu fui educador social no que se chama Centro de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, né? Atendendo crianças, adolescentes, suas famílias nas comunidades da periferia. No município de São Bernardo do Campo, que é na Grande São Paulo. Mais tarde, eu fiz um curso de pedagogia, depois eu fiz especialização em gestão de políticas públicas, me apaixonei pela educação e acabei fazendo um mestrado, né, em educação, filosofia e formação humana, e também o doutorado em educação, arte e história da cultura, né? Então, durante esses 20 anos que eu trabalhei na assistência, eu fui incorporando esse trabalho, né, esses estudos ao meu trabalho, e acabei me enveredando para o ensino superior. Comecei a trabalhar nos cursos de extensão, cursos de formação para educadores, e hoje atuo no ensino superior, né, à distância e presencial, aqui no Centro Universitário Instituto Mix, essencialmente nos cursos EAD. Então, só para vocês saberem quem sou eu, tá? Porque o título, na verdade, não resolve muita coisa, né? A gente conhece muito doutor aí nessa caminhada que, né, não quero nem falar. Então, o fato de ser doutor não resolve a questão, né? Mas acho que é importante a gente falar dessa trajetória, e até para vocês que estão fazendo o curso de graduação, né, tem seus objetivos, vocês perceberem que existe uma trajetória que a gente pode trilhar como professor, que é muito legal. Então, eu gostaria, antes de começar a falar sobre a minha aula, efetivamente, né, sobre o assunto da aula, eu queria falar para vocês sobre a importância que tem os diferenciais do Centro Universitário Instituto Mix, né, principalmente acerca da metodologia, que vocês vão se deparar com ela, a gente vai ter oportunidade de falar sobre ela bastante, que é uma metodologia que ela é diferenciada, né, a gente oferece uma disciplina por mês, então vocês têm como focar mais numa disciplina do que ter aquele mundaréu de disciplinas ao mesmo tempo, né, vocês vão ter atividades semestrais, né, paralelas a essas disciplinas, mas essencialmente as disciplinas que são o processo de formação central dos cursos, eles vão acontecer assim mensalmente, eles vão receber uma disciplina por mês. E tem outras questões da metodologia também que são muito importantes, que estão relacionadas à tecnologia de ponta que a gente vai utilizar, né, todo o material didático e tudo mais, que vocês vão ter o prazer de conhecer. O nosso corpo docente é um corpo docente especializado, né, com professores com muita experiência, vasta experiência, formação e muito trabalho, atuação também como profissionais, né, então, além de ser professores, já atuaram profissionalmente, né, como professores, né, como profissionais da área. Então, é um corpo docente muito querido ao mesmo tempo, que são meus amigos, mas também muito experientes e grandes profissionais. Então, vocês podem ficar tranquilas aí com
com a qualidade do nosso corpo docente. E também saber que os mentores e tutores, né, que vão acompanhar vocês nas disciplinas, nas atividades, né, à distância, não são técnicos, pessoas contratadas que não têm formação, tá? Porque tem uma grande parte de cursos EAD que os mentores que fazem o atendimento aos alunos são técnicos contratados, que não são professores. No nosso caso, são os próprios professores responsáveis pelas disciplinas que vão acompanhar vocês durante o processo de formação, né? E vocês vão ter oportunidade de ter contato com os coordenadores do curso de forma permanente, assim. Toda semana a gente vai ter plantões para vocês conversarem, entrarem, vai ter um horário marcado, né, para a gente conversar, e a gente vai estar sempre disponível para poder tirar as dúvidas, né, ajudar vocês nas dificuldades que vocês enfrentarem, enfim. Então, basicamente, é isso. Então, se vocês estão aqui e ainda não se inscreveram, não se matricularam, convido vocês a se matricularem em nossos cursos para conhecer a qualidade dos cursos ofertados pelo Centro Universitário Instituto Mix, né? E se já se matricularam, então, muito bem-vindas. A gente vai continuar nessa trajetória juntos, a gente vai se ver muito ainda, tá bom? Então, eu vou começar aqui a minha aula falando do que a semana passada eu já dei a minha primeira aula, né? Eu abri o ano letivo de 2025, falando sobre essa profissão de educador, né, profissão professor, e a semana passada nós falamos sobre a importância do professor na sociedade, falamos do professor como um agente de formação e transformação, e também apontamos alguns caminhos para a transformação, né, como é que essa transformação acontece, como é que o professor é capaz de promover essa transformação na sociedade. E hoje nós vamos aqui dar continuidade nessa nossa discussão e vamos falar sobre os significados da docência, quer dizer, o que significa ser professor e professora, quais são os desafios dessa profissão, os desafios da docência, né? Não vamos poder aprofundar muito, mas a gente vai falar, ao menos assim, superficialmente sobre isso, despertar a reflexão de vocês. E também vamos falar sobre recompensas, até coloquei entre aspas ali, né? O que seria isso, né? Quais são as recompensas de ser professora no mundo de hoje, de ser professor? As recompensas dessa profissão, que a gente chama de docência, né? De docente, né? O professor é o docente, o aluno é o discente. Muito bem. Então, eu trago aqui, como eu fiz na semana passada, né? Adoro fazer isso. Eu começo provocando vocês com uma pergunta, né, antes da gente falar essencialmente sobre o assunto da aula. Na verdade, nós já estamos falando, mas antes da gente se aprofundar, então eu queria trazer aí o que eu chamo de um ambiente perguntativo, né, que não é uma pergunta direta, mas é uma provocação para a gente pensar. Qual é o significado de ser professor ou professora? Aí eu queria que vocês, se puderem, por favor, compartilhem aqui comigo no chat, sabe? Ali naquela caixinha do lado, aqui embaixo, vocês têm acesso aqui, tem esse íconezinho que tem as pessoinhas aqui, né, do lado direito, e depois do lado das pessoinhas tem um balãozinho, para quem não sabe. Aí vocês podem clicar nesse balãozinho, vai abrir uma caixinha para vocês poderem escrever alguma coisa. Eu queria que vocês me ajudassem, ou se vocês não quiserem escrever, vocês podem falar também, pode ligar o microfone e falar. Eu queria que vocês falassem para mim, né, quando a gente pensa sobre ser professor ou professora, qual é o significado disso? Vocês me ajudam? Vamos lá, Cristiane, olá, Larissa, Leandra, o que vocês acham? Qual é o significado de ser professora ou professor? Sem medo de errar, tá bom? Aqui não tem certo nem errado, nós estamos pensando juntos, pensando juntas. Aliás, eu vou fazer mais perguntas do que trazer respostas, mas eu quero pensar junto com vocês. Vocês me ajudam? Sim, professor. Então, diga, quem está falando? É Leandra. Oi, Leandra, diga lá, então. Bem, é ajudar aquelas pessoas que precisam, né? Tá ali, Muito legal. ali ensinando, né? Muitos que estão ali dentro de uma sala de aula quer aprender. Sim. E o professor está ali para ajudar.
Muitas das vezes Certo. tem alguns alunos, né, que possa saber um pouco, né, em questão de alguns assuntos, um pouco a mais do professor, né, Hum, e até mesmo o professor também aprende, né, também com o aluno. Não só o aluno aprende com o professor, então é uma uhum. dinâmica ali, né, querendo ou não, um ensinando ao outro. Tá. Então, o que você está falando é que essa relação de professor, aluno, né, que é quem ensina, quem aprende, um significado seria uma relação de ajuda, então, é mais ou Sim, menos isso, né? Muito é. bom, muito bom. E também, professor, Ah, é Cristiane que está falando, tá bom, pode que dizer. assim, essa palavra assim, professor, Ah, ele não deixa de ser um aprendiz também, né? sim, Ele, assim, não deixa de. Ele vai ensinar, mas ele acaba aprendendo também, né? Com cada pessoa que ele vai ensinar. muito bom. Às vezes está tão longe, né? Tão longe e faz. Quem gosta dessa profissão, né? Uhum. Não vê a distância e o tempo e só quer ensinar. Somente isso, né? Quando quem tem essa profissão. Quem gosta realmente, às vezes não importa a Uhum. distância e o tempo que é para dar aquela aula, né? Acho que Muito bom. satisfaz. Obrigado, Cristiane. Você fala da onde, querida? Eu falo de Macaíba, Macaíba fica onde? Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Muito bom. Que legal. E você, Leandra, você mora onde? Em Sítio Pajuçara, São Gonçalo do Amarante, também no Rio Grande do Norte. Então, vocês duas são do Rio Grande do Norte. Vocês não se conhecem, né? Não devem morar perto. Conhecemos. A gente se conhece pelo mesmo curso. Tá, que bacana. Olha que legal, né? Acabaram se encontrando aqui. É, Essa é a riqueza do EAD, né? Larissa, você tem exatamente. alguma coisa a dizer, Larissa? Tenho aqui, vou mandar por mensagem, pode? Pode falar, querida. Eu vou escrever e mandar por mensagem, se eu Tá, puder hoje falar. você prefere escrever? Pode escrever. Eu mandei o texto aí, não sei se eu mandei pelo lugar Nossa, certo. mãe. Você está escrevendo o tempo inteiro para ser Eu não escrevi. professora é poder transformar realidades, despertar sonhos, impactar no futuro de muitos alunos, assim como também levar esperança para muitos que acham que não tem mais tempo de aprender ou se tornar alguém além do que já é, e ter sabedoria e vocação. E aí nos ensinar acabamos também aprendendo, mesmo já sabendo algumas coisas, acabamos descobrindo coisas novas com o passar do tempo. Quando feito com amor, além de trazer alegria, também traz conhecimento. Muito bacana o que vocês estão falando, né? Essa questão do professor que ao mesmo tempo é um aprendiz, né? Existe uma coisa muito importante que inclusive eu falei na aula passada, que é essa atitude que o professor, a professora tem que ter, que a gente chama de atitude investigativa, né? Que é uma atitude curiosa que a gente precisa ter o tempo todo, em busca de sempre de sempre aprender, né? De sempre buscar algo novo para poder enriquecer mais o seu dia a dia na escola, né? E também para você poder aprender. Então, esse processo de aprendizado, ele não para nunca. Na verdade, com nenhuma profissão deveria parar, né? Porque a gente aprende ao longo da vida, né? O aprendizado, ele nunca para. Existe uma dissidência da pedagogia hoje, que se fala que se chama andragogia, né? Que é um estudo, né, de como que a gente aprende ao longo da vida, né? O aprendizado ao longo da vida. Então, aí você vem aí cursos, formações direcionadas para pessoas mais maduras, inclusive. E quando a gente para de estudar, para de se interessar pelo conhecimento, a vida para também. Então, é muito importante isso que vocês estão falando. E, justamente, quando o professor tem essa atitude investigativa, então, não pensem vocês que o professor ele sabe tudo. A gente não sabe tudo. A gente tem uma parte do conhecimento que a gente obteve durante a nossa trajetória na vida.
E aí, sempre quando a gente vai dar uma aula, e às vezes a gente tem um compromisso, a gente recebe uma disciplina nova, alguma coisa, então, mesmo que a gente não saiba exatamente o que tem dentro daquela disciplina, a gente é obrigado a ir à busca do conhecimento. Então, a gente precisa estudar e aprender para poder ajudar no processo de ensino-aprendizagem. Então, logicamente, a gente tem uma base de conhecimento, mas a partir dessa base a gente vai criando outras relações com outros tipos de conhecimento, né? Então, a gente precisa sair só de um tipo de estudo, a gente tem que estudar filosofia, sociologia, tem que saber de química, tem que saber de matemática, tem que saber de uma série de coisas, né? A gente tem que ampliar o nosso baú do conhecimento aí, para poder trazer cada vez mais possibilidades de aprendizagem para aqueles que a gente ensina. Eu vou continuar aqui, muito legal o que vocês falaram, viu, meninas? Eu vou continuar aqui com a minha apresentação, e eu trouxe para vocês aqui alguns significados que eu coloquei aqui, né, de ser professor. Então, muito, assim, no senso comum, quer dizer, na comunidade em geral, a sabedoria popular, digamos assim, né, que não é um conhecimento científico, então, que a gente chama de senso comum, disse que ser professor é uma vocação, né. E aí a gente fica questionando sobre o que é isso, né? O que é vocação? É uma coisa pré-existente? Tem até testes vocacionais. Você faz um teste, né, com um psicólogo, uma psicóloga, para saber qual é a tendência que você tem maior ali para poder exercer uma ou determinada outra profissão. Então, eu tenho minhas ressalvas acerca disso, né? Porque eu acho que a gente não está pré-determinado para nada na vida, então a gente tem algumas predisposições. Então, por exemplo, para a pessoa ser musicista, né, para ser um músico, uma música, há necessidade de ter um ouvido apurado, né, então tem que saber identificar a melodia, tem que ter afinação. Então, a gente tem uma predisposição para fazer uma determinada coisa. Então, às vezes o físico da gente ajuda, né? Então, a pessoa, por exemplo, que quer ser um esportista, então, e quer jogar voleibol, né, então precisa ter uma altura, mas isso não impede que uma pessoa mais baixa também possa jogar. Então, eu fico meio com essa coisa da vocação. Então, no senso comum se fala sobre isso, eu acho que tem uma importância, né, tem uma questão científica por trás disso, mas eu acho que não é só isso que resolve, né? Então, eu acho que também tem uma questão da predisposição e tem também a disponibilidade da pessoa para fazer determinada coisa, né? Então, eu posso dar exemplos para vocês de que a gente tem, por exemplo de alunos que têm muita facilidade para aprender, né? Para entender, compreender determinados assuntos. E normalmente assim, não vou generalizar, mas tem uma grande tendência a ser preguiçoso, porque assim, já sei, então não preciso estudar, está tudo bem. Então, aquele que é super inteligente, às vezes nem precisa mesmo. Mas aí aquele que tem mais dificuldade vai buscar o estudo, então vai pesquisar, vai atrás e tudo mais. O que pode acontecer no futuro é dessas coisas se inverterem. Então, aquele que tinha mais facilidade, por conta de achar que ele já sabe, que não precisa se esforçar, ele acaba ficando atrás daquele que tinha dificuldade e foi e buscou, né, e estudou mais, e por isso acabou aprendendo mais, e acaba sendo um profissional melhor, uma pessoa melhor, enfim. Então, tem todas essas questões que estão ligadas aí a essa coisa da vocação, que a gente precisa pensar. Por isso, a gente não pode nunca menosprezar o sujeito diante do desejo dele de fazer uma formação, de seguir uma carreira, né, de ter uma escolha para seguir adiante. Então, a gente nunca pode dizer, você nunca vai ser isso. A gente não é, né, a gente não é o dono da verdade. Então, a gente sempre tem que estimular, né? E aí, essa descoberta vai acontecendo no decorrer do tempo. Então, dentro disso, me parece que a profissão de professor e de professora, para além dessa questão da vocação, é uma coisa, né? É uma profissão que ela pode ser aprendida. Então, a gente pode aprender a ser professor e professora. Por isso que a gente tem cursos de formação de professores e professoras, nos cursos de licenciatura. E por isso eles são tão amplos, né? A gente tem várias modalidades de aprendizado para ser professor. Você pode ser professor de matemática, de língua portuguesa, de língua inglesa, de Libras. Você pode ser professor de filosofia, de sociologia, de teologia, de ciências da religião. Você pode ser professor de ciências biológicas, né? Então, tem uma série de formações, assim, aí justamente para atender aquele tipo de
pré-determinação que você tem, um gosto por uma determinada área. Mas a gente acredita, né? E eu acredito, se vocês quiserem discordar de mim, vocês podem discordar, não tem problema. Mas eu acredito que ser professor ou professora é uma coisa que a gente pode aprender. Não só isso, qualquer outro tipo de profissão. Obviamente, algumas coisas vão aparecer como limitações, né? Então, voltando lá na história do jogador de voleibol, então, uma pessoa que é mais baixa pode jogar voleibol? Pode, mas ele não vai jogar como atacante na rede, ele vai jogar como líbero, entende? Então, vai ter que ter adaptações para isso, mas são coisas que podem ser aprendidas. Então, tem pessoas que dizem assim, é uma profissão como qualquer outra. Então, como tudo na vida é dúbio, né? Tem polaridades. Então, você tem o sim e o não, você tem o claro e escuro, né? Então, e tudo isso junto forma uma mesma coisa, né? Então, ok, a gente pode considerar a profissão de professor ou professora como qualquer outra. É uma profissão, é um trabalho. Certo? É um trabalho. Mas na medida que eu encaro isso, vamos supor que eu sou professor, e eu encarar dizer assim, é uma profissão como qualquer outra, então, de alguma forma, eu estou generalizando, né? Eu prefiro dizer assim, não, ser professor ou professora é uma coisa importantíssima. Não é só para puxar a brasa para minha sardinha, né? Mas, na verdade, é me autovalorizar e valorizar, de fato, a importância dessa figura, né, do professor e da professora na sociedade, como eu falei na aula passada. Então, a gente não pode se esquecer que, seja qual for o profissional que existe, o mais alto grau de profissional, né, ou o mais alto grau capaz de ser ocupado por uma pessoa numa nação, como o presidente da República, por exemplo, qualquer uma dessas pessoas passou por um professor ou uma professora, esteve na escola. Então, daí a importância, né, de que eu coloco essa profissão. Então, para mim, não é uma profissão como qualquer outra, é uma profissão especial, né? Então, eu estou colocando aí estou puxando a brasa para minha sardinha, tá bom? Mas tudo bem, a gente pode pensar sobre isso. Existem muitas outras, não estou descartando nem dizendo que as outras são menos importantes, mas eu estou falando da importância, né? Acho que é uma profissão muito especial, né? E aí, algumas pessoas chamam isso de missão. Falam assim, é uma missão, né? Eu nasci com isso, eu tenho o destino de ser, de educar, de fazer e tal. Quando a gente pensa dessa forma, então parece que a figura, né, a responsabilidade do professor e da professora fica uma coisa meio messiânica, meio dogmática, né? Fica no campo da religiosidade, da espiritualidade extrema, e aí é um risco que a gente corre, né? Eu acho que a gente pode assumir esse legado de ensinar e de aprender junto, de levar adiante a construção do conhecimento, como uma missão da nossa vida. A gente pode assumir isso, mas não dizer que assim, que isso foi uma missão que me foi colocada e eu assumo isso. Não, é uma missão que eu quero seguir, eu quero assumir isso como missão, eu quero avançar dessa forma, né? Faz sentido para mim ser professora ou professor, eu acho importante, então aí sim. Mas se a gente deixar cair no campo dogmático, né, dizer assim, é o meu destino e tal, aí a coisa fica meio difícil, né? Na minha opinião, não deve seguir por esse caminho, mesmo porque eu não acredito em destino. Eu acho que a gente tem possibilidades na vida e a gente tem uma forma de escolher. A gente sempre vai ter bifurcações, né? E a gente vive fazendo escolhas. E a depender das escolhas que a gente faz, o nosso destino segue para um canto ou por outro, e quem define isso é a gente, obviamente que não 100%, porque o contexto também vai influenciar de alguma forma nisso que está acontecendo na minha história. E aí, tem uma coisa que aí nós precisamos destacar, né? Eu estou colocando tudo como interrogação porque é para vocês refletirem, tá? Não é uma afirmação. Eu faço afirmações aqui porque eu tenho as minhas crenças, a forma que eu acredito como a professora é, ou figura na sociedade. Mas sempre estou colocando aqui como uma possibilidade de refletir com vocês. E aí eu coloco a questão da responsabilidade. Por que é a responsabilidade? Porque se a gente está num lugar
onde a grande maioria, a maioria esmagadora, né, principalmente vamos pensar da tenra idade das crianças, adolescentes, esses que estão em processo de formação ainda, passam pela gente como professores, e a nossa relação com eles vai, de alguma forma, trazer confluências para o que acontecerá na vida dessas pessoas, né? Porque a gente vai provocar uma série de coisas nesse processo de educação. Nós vamos viver e conviver com essas crianças e adolescentes dentro da escola. Então, a nossa presença na vida deles tem uma responsabilidade. Porque a partir daquilo que a gente tratar, o jeito que a gente conversar, as coisas que a gente direcionar, né, as inspirações que a gente provocar, os assuntos que a gente despertar durante o nosso convívio, eles vão, de alguma forma, movimentar esses sujeitos que estão ao nosso redor no processo de ensino-aprendizagem, né? E isso traz uma responsabilidade. Então, eu estou nesse lugar, então o que eu faço, né, que de alguma forma vai trazer confluências importantes para esses sujeitos, para que eles alcancem seus sonhos, realizem seus desejos e sejam cidadãos responsáveis, né? E para que esse mundo, não só o mundo ao meu redor, mas o mundo para onde eles forem, seja melhor. Então, essa é a responsabilidade que eu trago nessa figura do professor que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Mas nada aqui é determinante, a gente pode continuar refletindo. E aí eu disse para vocês que eu ia falar sobre desafios da docência, né? Então, nós temos vários desafios. Tá bom? Meninas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa, podem fazer isso, tá bom? Então, alguns desafios, né? Porque a gente pode ampliar isso para muito mais, a gente pode ter muitos outros que a gente vai encontrar na nossa trajetória, né? Então, a primeira delas são as condições de trabalho. Então, as meninas que moram no Rio Grande do Norte, né? Eu moro aqui em São Paulo, então tem diferenças, a depender das localidades, de estruturas, de espaços, condições para a gente trabalhar. E isso é um desafio. Nosso país é um país muito grande, a educação sempre sofreu muito com isso. Então, hoje melhorou bastante, mas ainda está muito longe daquilo que a gente deseja. E aí estou falando do ensino público, né? Então, as condições do professor é um desafio a ser superado, né? Mas isso não pode ser determinante para tirar de nós o desejo de ser professor ou professora. Então, existe também o desafio do reconhecimento social, quer dizer, em outros países tidos como mais desenvolvidos que o nosso, né? Não gosto de usar esse termo, mas, assim, fora do nosso país, aqui até do nosso continente, aqui mais do nosso do sul, indo para os outros mais, que são considerados, entre aspas, mais desenvolvidos, a gente sabe que professores e professoras têm um reconhecimento social diferente do nosso, né? Não só a profissão de professor e professora, mas as outras profissões. Existem lugares, localidades no mundo onde um coletor de lixo, né, é considerado tão importante, não só como pessoa, como sujeito importante na sociedade, mas também financeiramente, que ganha tanto quanto um médico, ou quase igual, talvez um pouco menos. Por quê? Nesses países que tem uma cultura já mais pensada, mais arraigada, que já desenvolveu, né, já abriu mais a mente das pessoas, reconhece-se a pessoa por aquilo que ela faz, e não por aquilo que ela estudou. Então, não é um olhar meritocrático, mas sim pela importância social que aquela pessoa tem dentro de uma comunidade, né? Então, até o médico que estudou bastante, pelo menos 10 anos para começar a trabalhar, ele também produz lixo. Então, a pessoa que tira o lixo da casa dele também tem essa importância. Então, por que não valorizar? E como eu falava para você, até o médico estudou com professores para aprender a ser médico. Começou lá o beabá dele até chegar na profissão que ele tem. Então, por que não reconhecer essa figura da pessoa que ensina, né? Então, esse reconhecimento a gente ainda não alcançou, mas como classe nós precisamos continuar lutando por esse reconhecimento, né? E aí eu chamo isso de profissionalidade, porque para além da questão do profissionalismo, da gente estudar, ser bons professores, né, saber o que a gente faz e fazer bem feito, que isso é profissionalismo, a gente precisa ter um reconhecimento da importância da nossa existência como uma classe trabalhadora, né, como pessoas que têm um objetivo comum, e por isso, tendo um objetivo comum,
buscam a melhoria dessa categoria, né? E isso eu chamo de profissionalidade, porque você reconhece como membro desse grupo, se reconhece como uma pessoa existente dentro desse grupo e que tem sua importância, que é além do profissionalismo, né? Aí nós temos também, falando de outro assunto, as questões da tecnologia. Então, os professores e professoras hoje se deparam, né, com a tecnologia muito avançada, né, essa tecnologia da informática, que a cada dia muda e as coisas vão acontecendo. Nós estamos de frente aí com a inteligência artificial, que vai precisar mudar, já tem mudado o jeito que a gente vai avaliar, que a gente vai pensar, que a gente vai pedir trabalho, que a gente vai fazer, elaborar provas, testes, enfim, como que nós vamos fazer isso? E também como que nós vamos colocar a inteligência artificial como uma possibilidade de aprendizado, né? Então, a tecnologia, esses avanços, é um desafio para a gente, porque a gente não pode ficar parado. Eu estava falando para vocês dessa importância que tem da nossa atitude investigativa, né? Então, não pode parar no tempo. O professor que parar no tempo, achar que já sabe tudo, acabou. Daqui a pouco ele não vai ter mais subsídio para ensinar, né? A tecnologia avança muito rápido. Então, isso é um desafio para a gente. E não só para a gente, para qualquer profissional, gente. Hoje, por exemplo, o próprio médico, eu estava falando para vocês, para mim, a medicina, esse médico generalista, que é um médico clínico, que atende no pronto atendimento, é a primeira figura que vai sumir com a inteligência artificial. Pode, né? Não que vá, mas que pode. Por quê? Você chega naquele médico hoje, o que ele faz? Ele te atende, quando muito ele vai lá fazer uma ausculta, vai pedir para você respirar, ouvir teu coração, perguntar como que você tem, falar os seus sintomas, lá. Aí vai mandar você fazer um exame. Aí você lá faz o exame, né? Você faz o exame já vem para o computador dele, hoje não precisa nem revelar mais, né? Se for um raio-x, se for alguma coisa. E aí ele vai dar o diagnóstico e vai dar o remédio para você tomar, se for o caso. Se for ter que internar é outra coisa, aí for uma coisa mais séria e tal, aí vai para um especialista. Mas esse médico, essa médica, por exemplo, se ele não existir e a inteligência artificial estiver ali, você chegar e contar tudo para ela, seus sintomas tal, e tiver um aparelhinho que ela seja capaz de ouvir seu coração, medir sua pressão, não sei o que ali, conectado num lugar que não tem ninguém, só você e a máquina, ela vai fazer o diagnóstico inicial, vai pedir os exames, você vai fazer o exame, e o exame vai lá e ela própria já vai dizer para você, olha, você pode tomar isso daqui e fazer a receita. E aí, se for necessário um especialista, ela vai encaminhar. Então, vejam vocês. E o professor e a professora, eu ainda considero como uma profissão extremamente necessária, porque tem um processo humanizador que a gente não tem como descartar, né? Então, essa maneira filosófica de ver a vida, de pensar a vida, a máquina não faz. Eu acho que nunca vai fazer. Então, existe essa necessidade, né? Muito bem. Então, também o que a gente tem que considerar como desafio são as mudanças no perfil das crianças, adolescentes e jovens. Então, hoje, crianças e adolescentes não são mais como eram crianças e adolescentes anteriormente. Eles têm muita informação, eles têm celular o tempo inteiro na mão. Aí, se você chegar e falar uma coisa para eles, automaticamente eles já vão procurar e ver se você está falando a verdade, eles vão questionar, eles já chegam com um monte de informação. Então, esse perfil faz com que o professor não seja mais, nunca foi, na verdade, né? Mas não é a pessoa que sabe, o que tem o conhecimento. Ele tem que ser um facilitador no processo de aprendizagem. Obviamente, sempre tem que existir a figura do professor, da professora, tem que existir essa diferença entre educador e educadora e o aluno e a aluna. Isso não pode, esse limiar a gente não pode perder. Mas a maneira da gente interagir não é mais aquela que a gente vai chegar lá, vai dar o ponto, vai ensinar, vai falar e faz o exercício. Nós temos que ter estratégias inúmeras hoje para poder motivar o processo de ensino-aprendizagem, né? E também existe hoje um último aqui desafio que eu estou trazendo, tem muitos mais, mas assim, vamos colocar os movimentos que são equivocados, na minha opinião, né, que estão sendo contrários à formação em nível superior. Hoje, tem uma grande parte da juventude que está falando, não precisa estudar, eu vou lá no YouTube, eu me torno youtuber, eu me torno um famosinho da internet e eu vou ficar rico, ficar milionário, né? E o duro é que essas coisas acontecem. A gente ouviu semana passada uma menina aí que tinha, acho que 19, 20 anos, já tinha um helicóptero, porque ela ficou famosa na internet. Eu nunca vi. Eu nunca tinha visto ela. Mas a garotada vê. E isso está dando dinheiro. Então, aí dá a impressão, então não precisa estudar mais. Mas não é, porque isso que acontece são raridades, né? Ou então jogando futebol, eu posso falar futebol. Licença, professor.
Pode Que eu ia falar. falar agora é um jogador de futebol, né? Os meninos hoje em dia Aham, gostam de jogar futebol e pensa, né, no futuro. Ah, quero ser sim, jogador de futebol, mas sim. até chegar lá, né, num time grande e você começar a Então, ganhar aquele é dinheiro, né? isso. Você tem que ralar muito. Então, se não acontecer, se você não conseguir, você tem que ter uma estratégia, né? É Ah, isso. então realmente eu tenho que estudar, porque se eu não conseguir realizar o meu sonho, né, de ser uma atriz, de ser um jogador de futebol, né? Você estudou e você tem outro rumo, né, para você seguir. Então, é isso. É disso que a gente está falando, né? Então, porque Neymar só tem um. Inclusive, está Verdade, é voltando para o Brasil. verdade. Inclusive, está voltando para o Brasil, né? Então, essas coisas têm sido muito populares hoje em dia. Tem se falado disso na internet e aí a juventude fica com essa impressão de que vai conseguir tudo com mais facilidade, né? Mas a vida a gente sabe que não é assim. E infelizmente, a gente só consegue ter a visão sobre essas questões quando a gente amadurece. Não dá para amadurecer enquanto é jovem. Então, a gente precisa, enquanto professor, ajudar nesse processo de amadurecimento. Muito bem. Ainda tem coisas sobre desafios, mas aí uma coisa menos pesada, assim, a gente pensar que esse processo de formação do professor, né? Então, é uma coisa que vai acontecendo, para e passo, sempre. Não para, né? Então, essa formação, ela é processual. Ao mesmo tempo, o processo de ensino que a gente vai fazer também é processual. Então, não tem como a gente colocar a carroça na frente dos bois. Cada um tem um jeito de aprender, tem um jeito de compreender, tem um ritmo, tem um tempo de aprendizado. São individualidades, particularidades que acontecem dentro da sala de aula. E tem uma outra coisa também, que assim, quando a gente está na sala de aula e a gente termina um ano, por exemplo, né, então vamos supor que você seja professor ou professora de alfabetização, da primeira série, lá, do processo de alfabetização do primeiro ano, né, que ainda não terminou, que lá antes, no prézinho, já começou o processo de alfabetização, você vai entrar no processo de alfabetização ali no primeiro ano, aí você vai pegar aquela turminha e vai levar, vai até o final do ano, você vai fazer tudo para que eles aprendam, não sei o que, obviamente vai ter diferenças, termina o ano, aí aqueles vão para o segundo ano, e aí vem uma outra turminha de novo, começa tudo outra vez. Então a gente tem essa sensação desse eterno recomeço, né, que a gente está recomeçando, né, e isso faz parte do processo de ensinar, né, a gente tem que ter isso claro, estar consciente que é isso, né. Outra coisa é que não tem fórmula pronta, a gente não tem como dizer assim, olha, numa turma eu vou aplicar uma coisa, e na outra turma eu vou aplicar a mesma coisa e vai dar tudo certo. Para cada pessoal vai ter um jeito diferente, você pode até usar estratégias semelhantes, assuntos semelhantes, mas sempre você vai ter que articular de uma outra forma para que as coisas funcionem, né? Existe também uma coisa muito complexa, né, que é a fragmentação do conhecimento. Então, a gente, historicamente, fragmentou o conhecimento em pequenos pedacinhos, que a gente chama de disciplinas, né? Então, você tem a disciplina de história, você tem a disciplina de matemática, você tem a disciplina de biologia, você tem a disciplina de sociologia, você tem todas as disciplinas divididas, né? E aí a gente acha que o cidadão, depois que ele consegue passar por todas essas disciplinas, ele vai conseguir juntar e fazer uma inter-relação entre elas, porque, na verdade, o conhecimento é uma coisa só. A gente é que fragmentou, historicamente, para poder aplicar essas coisas, né? Então, isso historicamente, desde lá do final do século XIX, a gente começa a ver esse processo de fragmentação, e aí a gente não consegue mais fazer de outro jeito, né? Então, hoje, a gente precisa trabalhar no sentido da interdisciplinaridade, fazer com que as disciplinas, elas conversem entre si, né? Então, elas vão ter espaços de interlocução, né? Então, por exemplo, dentro das ciências, da biologia, por exemplo, a gente pode colocar aspectos da matemática, dentro das ciências ainda a gente pode trazer aspectos históricos, dentro da história a gente pode falar sobre biologia. Então, os conhecimentos, eles são relacionados, eles são uma coisa ampla só, a gente é que fragmentou,
né? E isso vem fragmentando também, indiretamente, as relações humanas. Então, hoje, a gente é cada vez mais individualista, não se preocupa com o outro, cada vez menos solidário. Então, a gente tem esse desafio dentro da sala de aula. Como que a gente promove solidariedade, companheirismo, amizade, respeito, valores universais dentro da sala de aula para que isso seja um ambiente educativo, né? E que tenha significado e faça sentido para essas crianças e ajude na comunidade onde eles vivem, né? Então, aí, o grande clamor de hoje que eu tenho para mim, e eu quero compartilhar com vocês, é a necessidade que a gente ajude a formar sujeitos, contribua na formação de sujeitos, que pensem não em se formar só para si mesmo, né, individualmente, mas para a coletividade. Quer dizer, eu vou ser um bom profissional, uma boa profissional, vou fazer várias coisas. Mas isso que eu vou fazer vai trazer retorno para mim, porque eu vou ser tão bom profissional que eu vou ganhar dinheiro. Ok. Mas, além disso, o que você oferece vai ser bom para quem? Né? Vai fazer bem para as pessoas? Você vai ajudar as pessoas com aquilo que você faz? Ou você está pensando única e exclusivamente em ganhar dinheiro? Porque é isso que está em jogo atualmente, né? A gente só visa o lucro, né? A gente vive num mundo capitalista, então é difícil a gente sair desse contexto, mas a gente, dentro da escola, como professor ou professora, não pode perder de vista o espaço privilegiado que a gente tem para poder discutir essas questões. Porque as crianças, adolescentes, jovens que estão passando pela gente, eles vão se formar profissionalmente, a escola vai culminar com uma formação profissional. Só que a formação da escola, né, desde o ensino básico até o ensino superior, eles não são, o estudo não é só para formar profissionais, é para formar pessoas humanas, sujeitos que vão conviver em sociedade. É isso que a gente não pode esquecer. Obviamente que a gente coloca a formação em primeiro plano como uma formação profissional, mas esse profissional ele vai fazer coisas para a sociedade. É isso que a gente não pode esquecer, né? Muito bem. Só que não tem só desafio. Fala, professor, só tem desafio, né? A gente tem o que eu chamei aqui de recompensas também, né? Tem conquistas. Porque aquilo que a gente faz, gente, direta ou indiretamente, às vezes a gente não vai ver, tá bom? Às vezes a gente não vai saber, porque a criança passa pela gente, vai embora, e você não vê mais. Mas muitos deles você vai encontrar de novo. Tá? E aí, a nossa presença na vida deles e delas vai impactar de alguma forma. De alguma forma vai. Então, a depender da forma que a gente vai agir enquanto a gente está ali no nosso dia a dia com as crianças, adolescentes, jovens, adultos, que tipo de impacto a gente quer causar na vida deles, né? Porque esse impacto ele vai existir. E o impacto não é uma coisa que a gente mede agora aqui, no mesmo dia. Isso vai demorar. O impacto é uma coisa que vai medir lá na frente. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente impacta na vida das pessoas, a gente impacta na vida da comunidade. Porque a gente está inserido, a escola está dentro de uma comunidade. Né? Então, existem professores e professoras que são inspiração para uma comunidade inteira. A depender da relação que a gente tem com essa comunidade, com as famílias que vivem lá, com as sociedades amigos de bairro, né? Com tudo que acontece no entorno da escola, como é que a gente traz as pessoas para dentro da escola, essa relação que a gente estabelece, ela vai criar impactos na comunidade também, até porque essas pessoas que estão estudando com a gente moram ali, né? E a gente avançando um pouco mais, né? E eu não quero romantizar, mas eu quero ser romântico, né, do ponto de vista de acreditar que o sonho é possível, a gente vai impactando pessoas, impactando comunidades, e a gente vai chegar a impactar o mundo. O Paulo Freire dizia assim, que a nossa ação educativa, como professor ou professora, ou qualquer outro profissional, não é uma simples ação, uma ação qualquer, é uma ação no mundo. Então, quando eu faço alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa no mundo. Não é só para mim, né? Então, essas são as conquistas que a gente consegue, porque, dependendo da nossa forma de agir, a gente vai provocar transformações, né?
Que bom que você voltou, Cristiano. Eu pensei que você tinha fugido, né? Ela não gostou do que eu estou falando. E aí, gente, eu quero chegar numa reflexão final com vocês aqui. Ó. Eu trouxe a imagem desse cara. Vocês sabem quem é que está nessa foto aí? Não. Não sabem? Não tem obrigação de saber. Esse cara, ele se chama Mikhail Baryshnikov. Pelo nome, vocês já ouviram falar? Não. É um bailarino famosíssimo. Não, professor, nunca ouvi. Nunca ouviram falar? É um bailarino Não. famosíssimo. Ele Até é russo, agora, não. obviamente. Ele é russo. E ele viveu, na infância, juventude dele, na Rússia, na época da União Soviética. Antes da Rússia ser a Rússia, de novo, né? Era a União Soviética. E era o que a gente chamava de países de cortina de ferro, porque eram países socialistas e as pessoas não podiam sair desse país, de jeito nenhum. E ele, como artista, ele revolucionou o mundo da dança. Ele conseguiu sair, fugido, na verdade, da União Soviética, e ele acabou indo morar nos Estados Unidos, que era o rival da União Soviética na época, e ele criou companhias, foi dançar nas melhores companhias, criou uma metodologia, um jeito de dançar, um jeito de ensinar, e ele trouxe essa figura, né, a importância da figura masculina na dança. E aí eu já vou falar para vocês por que eu estou falando desse cara para vocês, tá? Aí tem essa palavrinha aqui que está na tela, ó, que se chama Ikigai. E aí eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é Ikigai. Só que antes da gente ver o que é Ikigai, eu vou mostrar para vocês o Mikhail Baryshnikov em ação. Vocês vão ver ele dançando um trechinho de um balé, que é o balé Don Quixote, tá? Uma obra muito antiga, e que, obviamente, ela é um legado, né, que as companhias vão levando de um para outro, que é uma história que acontece na Espanha, é um momento muito importante desse balé, onde tem uma... Espera aí que eu avancei, mas não era para ter avançado, tá? Então, eu vou mostrar para vocês ele dançando esse papel, que é o papel, né, o personagem que ele interpreta é o Basílio. E aí que eu vou ter que parar aqui, vou ter que compartilhar de um outro jeito com vocês, bastantinho, porque senão vocês não vão ver, eu tenho que compartilhar outra coisa. Muito bem, agora vocês vão ver ele aqui, ó. Só um instantinho. Muito bem. Vamos voltar lá na nossa apresentação aqui. Gostaram? Sim. Sempre. Muito bom. Então, a gente olhando ele fazendo isso, parece fácil, né? Parece uma coisa muito simples, mas são anos e anos de prática, né? De estudo, sofrimento e tal. Mas aí, gente, por que eu estou colocando o Baryshnikov como essa figura importante? Porque, para mim, ele é uma pessoa que ele encontrou o que os orientais chamam de Ikigai. E aí, essa figura aqui, que é um fluxograma, né? É uma mandala, explica para a gente o que, de uma forma imagética, o que os orientais querem dizer com Ikigai. São os japoneses, né? Então, Ikigai é uma coisa que a pessoa, que nós, de alguma forma, sempre estamos em busca na vida da gente, de que é esse potencial realizador, da gente se realizar como pessoa e como ser humano. E aí, eles trazem nessa imagem essa exemplificação de como que isso acontece. Então, por exemplo, o Ikigai está aqui no centro dessa mandala. E todos esses elementos, eles se relacionam. Então, quando que o Ikigai acontece? Olhem vocês. Aqui em cima, eu tenho o que eu amo fazer. Então, quando o que eu amo fazer está relacionado do outro lado, olha aqui, ó, esse azul aqui,
com o que eu posso ser pago para fazer, então o Ikigai acontece. Então, do outro lado aqui no amarelinho, ó, quando o que eu faço bem é o que o mundo precisa. Então, eu faço uma coisa bem, o mundo precisa daquilo que eu faço. Agora, além desses pontos aqui, que são esses pontos em cruz, né? O que eu amo fazer com o que eu posso ser pago para fazer, e o que eu faço bem é o que o mundo precisa, eu tenho as relações aqui entre os outros, olha. Então, quando o que eu amo fazer é o que o mundo precisa, eu encontro a minha missão. Lembra que a gente falou de missão lá no começo? Então, quando o que eu amo fazer é o que o mundo precisa, eu encontro a minha missão. Quando o que o mundo precisa está relacionado com o que eu posso ser pago para fazer, eu tenho a minha vocação. Lembra que nós falamos de vocação lá no começo? Quando o que eu sou pago para fazer está relacionado com o que eu faço bem, eu tenho a minha profissão. E quando o que eu faço bem é o que eu amo fazer na vida, eu tenho a minha paixão. E olha que interessante. Aqui desse lado, quando o que eu amo fazer é o que está acontecendo, eu tenho uma vida agradável. Quando eu sou pago para fazer aquilo que eu amo fazer, eu tenho uma vida plena. Quando o que o mundo precisa do que eu faço é o que eu faço bem, eu tenho uma vida produtiva. E quando o que eu faço bem é o que o mundo precisa, eu tenho uma vida significativa. Então, cada vez que a gente olha para essa mandala, para as relações que tem entre as coisas que a gente faz, então a gente encontra o significado daquilo que a gente faz. Então, o que eu estou querendo propor para vocês aqui é que ao escolher uma profissão, né, vocês aqui que estão nesse caminho, escolhendo para ser professoras, então, como que a gente vai fazer para encontrar tudo isso, né? A busca do nosso Ikigai, porque esse é o meu desejo para vocês. É o que eu quero que vocês amem o que vocês façam, que vocês sejam bem pagas para fazer o que vocês fazem, que vocês façam bem o que vocês fazem e que o mundo precise daquilo que vocês estão fazendo. Esse é o meu desejo, é o desejo nosso aqui no Centro Universitário, né? Todos os professores. A gente, obviamente, a nossa profissão como professor aqui, como vocês, é a nossa profissão, é o nosso ganha-pão, é como a gente obtém o nosso salário, sustenta nossas famílias, mas nada disso teria significado se eu não tivesse aqui desejoso de que tudo isso acontecesse na vida de vocês. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês aqui, sobre esse Ikigai, espero que vocês já, ou se já tenham encontrado, se não encontraram, encontrem esse Ikigai, né? Eu sinto que hoje eu encontrei, né? E é uma luta árdua. E aí eu quero deixar vocês com uma última reflexão aqui, que eu não estou falando isso aqui sozinho, tá? Isso aqui é a partir dos pensamentos do Paulo Freire. Então, quando a gente estuda por uma razão. E aí, vocês estão estudando aqui, começaram o curso com a gente, vão começar o curso com a gente. A minha pergunta é, por que vocês estudam? É preciso pensar sobre isso. Por que estudar? Eu não quero respostas, tá? Eu quero que vocês pensem isso no decorrer da semana. E a segunda pergunta é, para quem eu estudo? Então, que eu estudo, qual é a motivação da minha tomada de decisão por estudar e para quem eu estou fazendo isso. Tá bom? Oi, Suzane, você chegou aos 47 do segundo tempo, mas tudo bem, seja bem-vinda, viu? Tudo bem, pessoal? Então, isso é o que eu tinha para dizer para vocês na noite de hoje, e eu quero abrir aqui para que vocês possam, para que a gente possa compartilhar. Se vocês quiserem conversar comigo sobre aquilo que a gente falou aqui, tá? Eu estou aqui para ouvir vocês agora. Suzane?
Cristiane, você que falou bastante, Leandra, Larissa, querem conversar sobre o assunto? Algo do que eu falei, talvez vocês não tenham gostado, ou discordam de mim, ou concordam, fiquem à vontade. Pra mim tá de boa. Eu gostei bastante do assunto. Eu interagi bastante. Bacana, Larissa. O conhecimento, né? Conhecimento é tudo, né? E assim, pronto, quando você falou que eu tinha saído, porque a internet caiu aqui, aí foi ter que começar tudo de novo. Mas aquela parte do bailarino ajudou bastante, né? Para ele sair para o canto que ele morar, para ele fugir, né? Para ele fazer o que ele gosta, né? Para mostrar o mundo, o que ele faz. Sabe? É assim, não deixa de ser um desafio também, né? Então, e vocês, Aí, né? Cristiane, acompanhando a sua reflexão aqui, você consegue enxergar você, que assim, ainda que você não vai fugir de lugar nenhum, mas você está em busca de uma profissão, né? Você está em busca de uma profissão que vai trazer essa importância, a sua importância, a existência, a importância da sua existência no mundo. Que é isso que eu estou falando, da importância da professora, né? Então, essa intenção de ajudar na transformação da vida das pessoas, né? Isso é um desafio, mas é uma coisa muito bacana. Grande, né? Uma coisa muito bacana. Olha, Tudo bem, Leandro? já se torna um desafio quando a gente toma a decisão do que você quer ser, que Isso. você quer realmente aquilo. Aí já se torna um desafio, porque não vai ter, assim, os passos não vai ser tudo fáceis, né? Sempre vai ter uns obstáculos para querer que você desista. Ou grandes obstáculos, mas assim, o desafio é uma coisa que é diferente da gente pensar como problema, viu? Que o problema é anunciado, que tem uma única solução, que você tem que achar aquela solução. O desafio não, o desafio a gente contorna, a gente pula por cima, a gente supera, a gente dá a volta, a gente derruba, de algum jeito a gente vai fazer. O desafio ele é superável, né? Tem um poema do Fernando Pessoa que ele diz assim: pedras no caminho, guardo-as todas, um dia construirei um castelo. Um dia ele consegue, né? Né? Então, assim, a gente pode guardar essas pedras para construir castelos, para construir pontes, né, que vão nos ajudar a atravessar determinados caminhos. Então, os desafios, eles sempre vão existir, né? Mas é isso que traz qualidade e significado para a nossa vida. É só a gente olhar para trás e ver os desafios que a gente já superou, né? Então, é isso. Os desafios, eles são apenas os pequenos obstáculos, né? Meio que ver o que a gente realmente quer e fazer a gente não desistir daquilo. Porque eu acho assim, que se não tivesse desafio, acho que a gente não corria atrás daquilo que a gente quer. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bom, meninas. Então, olha, eu queria agradecer a vocês pela presença aqui comigo, né? A gente vai continuar se vendo, provavelmente, tá? Então, na semana que vem, eu tenho um outro encontro com vocês aqui, que é o último desse início de ano, que a gente está fazendo essas aulas especiais aqui. E aí eu espero contar com a presença de vocês, tá? E aí tragam também colegas, amigos, amigas que queiram saber, que queiram falar, que queiram conversar sobre a profissão de professor e professora, que eu vou estar aqui com vocês semana que vem outra vez, tá? Na terça-feira, no mesmo horário. Tá Combinado? Combinado? Combinado. Tá joia? Então, muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês, uma semana incrível, né? Também. Para vocês, para a família de vocês, e a gente se vê na próxima terça-feira, tá bom? Para vocês, viu? Muito obrigado e muito prazer em conhecê-las. E aí, se semana que vem vocês estiverem aqui, eu vou querer que vocês abram a câmera para a gente tirar uma foto. Então, já fica preparado, tá? Já fica preparado. A Cristiane já está pronta lá. É bom ver vocês, viu? Oi, Leandro, olha que legal, porque a gente fica aqui do outro lado, parece que não tem ninguém, né? Muito bom, que bacana. Obrigado, gente. Obrigado por essa oportunidade, viu? Eu estou aqui na cidade de São Pedro, no interior do estado de São Paulo. É a minha cidade natal. Então, eu estou trabalhando aqui. Eu moro na Grande São Paulo.
Então, eu vim para cá para passar uns dias com a família está descansando. Mas eu estou trabalhando, o professor não para, né? Mas, assim, estou muito feliz de falar com vocês, de ver vocês, tá bom? E, assim, apesar de ter poucas pessoas na sala, o importante é a qualidade de quem está aqui, né? Tá certo? Tá, um beijo grande para vocês, foi um prazer imenso, viu? Espero vê-las de novo semana que vem, tá bom? Muito obrigado. Um beijo, queridas, tudo de bom.